Cara, o Boruto não despertou só novos poderes, como também uma habilidade Otsutsuki, além de outras coisas. E Uzumaki tem um plano para conseguir lidar com Shinjus. Só que qual será esse plano? E isso, cara, é o de menos. Então, sem enrolação, só bora pro vídeo. O 10 Caudas, mano, em Boruto Vortex, se tornou outro ser. O melhor disso é que ele apareceu antes do time skip, e a questão era, qual seria o fim desse 10 Caudas? Qual seria o desenvolvimento dele em Boruto? E pois é, só chegamos na nova fase e pronto, tivemos uma bela nova forma. E com isso não seguimos a mesma rota de usarem o Jubi como antes, porque agora ele é um ser com vontades próprias. Só que o problema é, por que o 10 Caudas só despertou agora? Bom, o primeiro motivo disso é o Koji, mas não é apenas ele. O que o Koji fez foi implantar suas marcas de garras no 10 Caudas. Isso foi o suficiente para causar mudanças nele. Lembram do Boruto falando sobre o karma do Koji? Bem, ele falou que o Koji possuía a marca de origem do Ishiki. Já era o amontoado de elementos de Otsutsuki, que não seria estranho ter influenciado em algo. Então agora veja só, qual é o processo do karma em um corpo? Então, ele começa a progredir os dados do Otsutsuki até completar 100%. E isso demora um pouco. Então se o Boruto disse que o karma do Koji possa ter a ver com o que aconteceu com o Jubi, o processo pode ser similar a isso. E por essa razão que o 10 Caudas demorou a despertar, porque os dados tanto do karma quanto do chakra do Koji no corpo do monstro pode ter levado tempo para se vincular a ele. Só que o segundo caso que ajudou foi ele ter pego o bug, inclusive o Sasuke foi pego. Só que isso há 2 anos atrás, cara, e só agora o Jubi veio acordar. Ou seja, mesmo o Sasuke com muito chakra, levou um tempo ali pro 10 Caudas despertar. E as pessoas sendo pegas pelos gás sujas, isso influenciou também. Mas a maior pergunta é, como o Boruto sabe disso? Como ele chegou a essa conclusão? Ou quando ele soube dessas coisas? Porque Uzumaki só apareceu em Konoha depois de 2 anos do Sasuke ter sido pego. Imagina, galera, o Boruto sendo taxado como criminoso, sendo caçado pelas nações, não podendo nem se aproximar de Konoha, e só o Sasuke estava com ele, e vê o Koji e acaba colocando o Uchiha em uma árvore. Nisso o Boruto ficou sozinho, inclusive de início sem saber o que fazer e sem poder ir até a vila, para contar o que aconteceu, e que o perigo se aproximava. Só que depois de 2 anos ele apareceu, querendo ir até o 10 Caudas, como se já soubesse que o monstro se despertaria logo agora. E nessa do Uzumaki vir para Konoha, inclusive ir até a dimensão do 10 Caudas, vimos que ele não estava sozinho, e sim com o clone do Jiraiya no mesmo local que o Sasuke estava. Algo totalmente inesperado, o Kajin Koji ajudando o Boruto. E assim, mano, a gente não sabe como isso aconteceu, em que momento o Kajin Koji se aliou ao Boruto. De fato foi depois do Sasuke ter sido pego. Só que também o Koji tem acesso às instalações da cara. Quando o Ishiki derrotou ele, o cara sumiu do mapa. Ele de fato estava em outro lugar. E com isso, no atual momento, o Boruto tem um aliado que ninguém faz a menor ideia. Porque todos acham que o Koji morreu durante a luta contra o Ishiki. Inclusive o Amado, que usou ele para despertar o Otsutsuki. Usou o Koji como ferramenta e não viu o resultado final. E acha que o Koji foi de rasta. Só que na verdade, esse mesmo cara está junto ao criminoso da história. Ou é o que todos acham sobre o Boruto. Mas o moleque nem liga pra isso. Desde que ele apareceu, deu pra ver a grande mudança de personalidade nele. O seu modo de observar as coisas. Além de como ele lida com as situações. Se tornou alguém maduro. Ele não se fortaleceu só fisicamente, tornando seu corpo mais forte, mas também o seu psicológico. Quando ele estava conversando com o Shikamaru, ele disse ao Uzumaki que se não tentasse desfazer as coisas, ele iria continuar sendo visto como criminoso. Mas o Boruto só responde que não se importava. Ele simplesmente nem liga de ser visto como vilão e de que os outros pensam a seu respeito. E obviamente que para isso ele teve que aceitar o fato de que não importa com o que todos pensam a respeito dele agora, porque isso não vai mudar nada na realidade que a onipotência trouxe. Só que o Boruto também revelou pra gente que ele tem planos. E sim, o óbvio que tá na nossa cara é ele ter que derrotar as ameaças, que são os Shinjus. Mas aqui tem algo no meio. Não é apenas ter que acabar com esses novos vilões. No capítulo onde revelaram pra gente sobre o Sasuke, o Boruto disse que o Uchiha teria que esperar mais um pouquinho. Só que, cara, isso foi logo depois dele ter saído da dimensão do 10 Caudas, ter recuado. Ou seja, ele foi pra Konoha e tava com pressa pra chegar até o 10 Caudas, antes que ele despertasse. E qual era a pergunta mesmo antes? O que o Boruto faria se chegasse antes do monstro se despertar?
Tipo, é o das caudas, cara, que estamos falando. E o que o Boruto poderia fazer para impedir dele acordar? Isso me faz pensar que sim, o Boruto sabia o que tinha que fazer, porque senão ele não pediria ao Code para levá-lo até o Jubi. Inclusive, ele quando viu o Bug, depois do corpo ter sumido, sacou na hora que o 10 caudas tinha evoluído, e disse que era tarde demais. Ou seja, cara, o Boruto veio direto com algum plano, e não sabemos que tipo de poder ele usaria no 10 caudas. Isso liga ao que ele disse ao Sasuke depois. Vai ter que esperar mais um pouco? Será que se ele tivesse interrompido o 10 caudas de despertar sua consciência, ele sabia exatamente como acordar o Sasuke? Tirar o Tia da árvore? Porque se fosse só cortar a árvore, seria simples. Só que aí me faz pensar também, se o Boruto usaria uma habilidade para parar o processo do Jubi, com quem ele aprendeu? Porque destruir o 10 caudas seria algo muito além da compreensão, é muito poder. Bom, não me espanta ele ter algum poder destrutivo escondido. O moleque despertou a habilidade Otsutsuki. Tá certo que essa habilidade é um poder natural, que ela iria despertar sim. Mas ele realmente mostrou pra gente isso. O poder do Momoshiki de voar, por conta dos dados estarem completos e ele ter se tornado um outro ser, essa habilidade surgiu. E se o moleque é um Otsutsuki, o seu chakra refinou ainda mais. Inclusive sua facilidade para dominar novos poderes. E tendo se passado 3 anos, isso é muito tempo. E fora que ele dominou muito mais do que o Sasuke ensinou pra ele. Só que, além de ter que derrotar o Shinjus, o Boruto deve saber como salvar o Sasuke. Porque no mangá ele disse pra Sarada que iria salvar todos que estavam nas árvores, inclusive o Sasuke. Porém ele também disse algo que não terminou de falar, do tipo, vou salvar todos e depois. E não completou, só continuou dizendo, não, eu vou voltar. Tá, isso deixa ainda mais dúvidas, porque só mostra que ele sabe o que precisa fazer, e já deve ter planos pra depois disso. E sabe essa cena do futuro, galera? Onde Kawaki diz que vai mandar o Boruto pro mesmo lugar que mandou o Naruto? Uzumaki responde, esse é o único meio possível? Talvez ele já consegue ver o futuro. Se ele consegue, então essa fala dele de que era o único meio possível foi ele afirmando que não tem outro caminho, que esse era o destino, por exemplo. Destino esse que já foi dito pelo Toneri, que seu olho o guiaria. Então eis a grande pergunta, o Boruto já dominou o Jogan ou não? Pois é, esse moleque tá muito misterioso. Dominou novos poderes, que um deles é o próprio Hiraishin, dominou Zuhiko, que é um poder que é de um chakra planetário, sabia que o 10 caudas iria mudar e disse até o Code que esses carinhas iriam se tornar o pior futuro possível. E além de que ainda não sabemos o que ele faria se chegasse antes do 10 caudas despertar. Qual seria sua decisão? Usaria um poder para destruir o monstro? Não fazemos ideia. Além do Momoshiki no meio disso, que não apareceu até agora. Basicamente 9 capítulos esse mês e nada. 9 meses sem ele aparecer. Lembrando que essa é uma nova fase, até o Sasuke que demoramos ver, ele apareceu, só que como decoração de uma árvore. Talvez o Momoshiki só esteja no canto dele e nada aconteceu. Bom, é o que eu espero. Pessoalmente falando, eu não quero que o Momoshiki seja afastado do tipo ser selado, e sim que ele haja como se fosse o superior, o mesmo que estava fazendo antes do time skip. E cara, com esse treinamento do Boruto, ele dominou até mesmo as experiências das batalhas de milhares de anos do Momoshiki. O moleque simplesmente ganhou um bônus. Porém, isso só é usado quando é ativado com Karma. E nem isso Uzumaki fez ainda, o que mostra que o Kishimoto não quer passar essa visão do Boruto ser dependente do Karma. Ele vai usar, mas não agora, e não vai viver como o Naruto que dependia muito da Kurama. Mas e aí, cara, o que você pensa sobre isso? O que você acha que aconteceu com o Momoshiki? Comenta aí. Inclusive, por causa dele, novos Otsutsukis poderão chegar. E eu falo disso nesse vídeo acima, que é uma cena do próprio anime. Então eu te espero nele. E já sabe, né? É só fazer as combinações e cair pra dentro. Então até breve, valeu, fui!